professor Daniel Rinei. Vamos discutir aqui algumas questões sobre atualidades, tá? Então, sempre é importante você verificar no vídeo a temática do vídeo e a data. Está começando aqui outubro, ou seja, aqui é o final de setembro, 30/9 de 2024, e aqui a gente vai trabalhar duas temáticas importantes quando a gente está trabalhando a questão de política internacional. Tudo bem? Sou o professor Daniel Rinei, vamos trabalhar aqui atualidades para concursos, então fica aí. Lembrando, se você quiser fazer parte deste grupo de alunos que são acompanhados por mim sobre esses temas de atualidades, você tem um link aqui na descrição. Por um valor de R$ 14,99 mensais, você pode praticar a assinatura, e a assinatura você pode cancelar quando quiser. Então tem muita gente aqui que vai fazer um concurso específico, então assina, e ali quando você assina ali você tem acesso a todo o conteúdo, porque como na atualidade sempre a gente está aqui renovando o nosso conteúdo, tá? O que eu tenho para te oferecer é um material com um PDF, com os principais temas que estão sendo abordados. Diariamente eu estou colocando esses temas lá na minha plataforma. Então você tem acesso a novos temas e outros temas. Como eu estou começando a organizar todas essas informações, a gente ainda está no início, a gente está fazendo todo o levantamento de temas, tá? Então, você aqui na descrição tem um link, e aí você vai assinar, você vai pagar R$ 14,99 por mês, e você ter acesso à plataforma com todo o conteúdo sobre atualidades que eu for construindo aqui, tá? Então aqui nessa primeira aula esse material já vai estar lá na plataforma com o material em PDF, com comentários e gabaritos da questão, tá, pessoal? Bem, o tema dessa aula a gente vai falar aqui sobre geopolítica internacional, então a gente vai abordar aqui nessa temática conflitos, alianças e organizações globais, tá bom? Aqui dentro deste módulo vai ser esse aspecto que vai ser trabalhado, tá? Então constantemente atualizado. A aula é do dia 30/9 de 2024, então a gente está no finalzinho de setembro de 2024, começo de outubro de 2024. Então vamos falar aqui sobre os conflitos no Oriente Médio, economia, né, que são os pontos fracos ali para disputa presidencial ali nos Estados Unidos, né, Kamala e o Trump. Então a gente vai analisar todos esse cenário político ali dos Estados Unidos. E na segunda parte a gente vai trabalhar aqui com a possível união entre Rússia e China contra os Estados Unidos, tá bom, pessoal? Lembrando que vamos discutir um pouco sobre o conteúdo e também vai ter uma questão, a gente vai analisar, vamos tratar essa temática dentro dessa questão. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá abordar aqui esse conteúdo. Primeiro, vamos entender aqui o que está acontecendo, tá, pessoal? Então, vamos entender esse cenário, e é sempre interessante você ficar acompanhando aqui o canal, porque a gente sempre vai estar atualizando esses elementos, tá bom? Então, a primeira discussão hoje nos Estados Unidos sobre esse confronto, primeiro, os Estados Unidos temos dois candidatos que nesse momento que estão na dualidade desse cenário, né, para assumir a presidência dos Estados Unidos, e cada um desses candidatos eles têm muitos desafios, né? E os desafios que a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, ela pode enfrentar em um debate presidencial, vai começar os debates entre Trump e a Kamala. Tem dois pontos aqui que ela tem que chamar a atenção, que ela tem que ficar bem atenta, tá? E esses pontos também são até importantes para a gente entender o contexto global. Um é a questão da economia. A inflação é um tema sensível nos Estados Unidos, embora esteja sob controle, os americanos eles não estão acostumados a lidar com esse problema, como os brasileiros, né? Já está acostumado sempre a ter inflação, mas lá nos Estados Unidos isso não é normal, não é algo assim tão natural. Então, muitos pequenos empreendedores já estão sentindo isso. Então, já tem alguns aumentos, né? Os aumentos nos preços podem gerar grandes preocupações entre os eleitores. Então, essa é uma temática que pode ser uma temática usada pelo Trump contra a Kamala Harris em relação ao governo do Biden, tá? Segundo ponto muito importante é o conflito no Oriente Médio, né? O envolvimento dos Estados Unidos em conflitos no exterior, e ali o do Oriente Médio ele tem gerado protestos, principalmente entre jovens americanos. Então, esses conflitos são outro ponto vulnerável para Kamala Harris, que pode enfrentar críticas por conta disso. Então, pessoal, eu posso separar aqui dois elementos já para que você possa
organizar aí as suas ideias sobre a atualidade, sobre a questão da corrida para o presidente lá nos Estados Unidos. Primeiro ponto, economia, né, sobre a questão da inflação, que é um tema sensível nos Estados Unidos e é um tema que os americanos não estão tão acostumados de lidar, né, como nós brasileiros. E a questão dos conflitos no Oriente Médio, tá? Então, o envolvimento dos Estados Unidos em conflitos no exterior, principalmente no Oriente Médio, tem gerado esses protestos, principalmente entre jovens americanos, e esses conflitos são um outro ponto vulnerável ali para Kamala Harris, que pode enfrentar críticas por conta disso também. Há de se mencionar aqui também, pessoal, que o Donald Trump, possível adversário de Harris, tem os seus próprios pontos fracos, né? Como a sua postura durante ali os eventos de 6 de janeiro no Capitólio, né, aquela invasão que aconteceu no Capitólio, e a sua gestão durante a pandemia de Covid-19. Ambos os candidatos eles carregam um peso, né, de suas administrações anteriores e que torna a disputa eleitoral mais desafiadora e complexa, tá, pessoal? Vamos lá, vamos responder uma questão, tá, para a gente ir trabalhando aqui e analisando assim essas informações. Lá no material impresso, para você que quiser fazer parte do meu grupo de assinatura, onde diariamente eu estou colocando as informações lá sobre atualidades, com material em PDF, com questões, então um acompanhamento bem organizado, você vai ter só a preocupação de ler e estudar, tudo bem mastigado para você, tá? Então, link na descrição, por apenas R$ 14,99 é o link da assinatura e você pode cancelar quando quiser. Você pode assinar tanto pelo cartão de crédito como pelo Pix, tá bom? E aí você pode cancelar quando quiser, tá bom? Dentro aí dessa plataforma, tá? O valor aí muito bom, R$ 14,99. Então aqui, pessoal, é uma das questões do nosso material sobre isso e a gente vai trabalhar aqui a resolução. Ele diz assim: a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pode enfrentar desafios em um possível debate presencial. Segundo o professor Lucas de Souza Martins, da Universidade de Temple, quais são os dois principais fatores apontados que podem contribuir para a impopularidade do governo de Biden-Harris? Biden porque Harris ela é vice do Biden, então aqui ela está representando de uma certa forma ele, tá? Na letra A, a questão fala sobre a gestão da pandemia e o aumento da criminalidade. B, a pressão inflacionária e o envolvimento em conflitos internacionais. C, a reforma do sistema de saúde e a polarização política. D, a imigração descontrolada e o aumento de desemprego. Olha só que interessante, né? Se você estivesse aqui nesse momento, você pegou essa questão, provavelmente você poderia ficar meio atarefado, mas aqui você já sabe como resolver essa questão, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos atualizar aqui e responder essa questão. A resposta, então, é a letra B, tá? Porque, de acordo com o professor Lucas de Souza Martins, a impopularidade do governo Biden-Harris está relacionada principalmente à pressão inflacionária nos Estados Unidos e ao envolvimento do país em conflitos internacionais, especialmente no Oriente Médio, que tem gerado protestos, tá, pessoal? Então, aqui, para essa questão, é a letra B. E aqui a gente falou um pouquinho sobre Kamala versus Trump. Fique ligado aí no canal do YouTube, porque sempre eu vou estar trazendo algumas informações aqui para vocês. Se você quiser esse conteúdo diariamente lá na nossa plataforma, é só assinar aqui na descrição aqui. Você pode assinar e você tem acesso à nossa plataforma com esses temas sendo trabalhados ali dentro da plataforma diariamente, tá bom, pessoal? Próximo tema, Rússia alerta que pode se unir à China se enfrentar a ameaça dos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal, entender esse rolê, porque já tem muitos capítulos, mas o presidente russo Vladimir Putin classificou como absurdo a ideia de que os Estados Unidos deveriam se preparar para uma guerra simultânea contra a Rússia e a China. Sua declaração foi uma resposta a um painel do Congresso dos Estados Unidos que sugeriu que o país deveria aumentar suas forças militares para lidar com esses dois potenciais adversários ao mesmo tempo. Putin destacou que uma guerra contra a Rússia seria muito grave, né, do que o conflito na Ucrânia, sugerindo que em tal cenário esse confronto seria em nível diferente, especialmente devido ao envolvimento ali de potências nucleares. Então, os dois ali são potências nucleares. Ele também mencionou que a aproximação entre a Rússia e a China não constitui uma aliança militar,
mas observou que as ações dos Estados Unidos, como a criação da Aliança de Segurança, e essa Aliança de Segurança é chamada de AUKUS, né, tem aumentado as tensões com Pequim. A fala de Putin reflete preocupação sobre as implicações globais de um possível conflito envolvendo grandes potências nucleares, enfatizando aqui, pessoal, que uma guerra desse tipo teria consequências muito mais amplas, né, e devastadoras. Então, aqui essa notícia, esse contexto, essa questão da Rússia, toda a guerra com a Ucrânia ainda é uma questão ainda que é muito delicada, e aí cada vez mais quando temos notícias de aproximação assim da Rússia com a China, começa a se levantar aquelas possibilidades desses dois países, dois grandes países, eles formem um bloco, né? Então vamos lá, pessoal, para essa questão, vamos analisar aqui uma questão sobre esse aspecto. A Rússia alertou que pode se unir à China diante de uma ameaça dos Estados Unidos, o que motivou essa declaração, conforme a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. A letra A intenção dos Estados Unidos de posicionar tropas na Ucrânia. Letra B, a possibilidade de uma nova guerra fria envolvendo os três países. Letra C, o interesse dos Estados Unidos em posicionar um sistema de mísseis de médio alcance no Japão, ou a assinatura de um tratado militar entre os Estados Unidos e o Japão. Toda essa preocupação nesse momento é a letra C, é a declaração, né, de Maria Zakharova, que ocorreu após relatos que os Estados Unidos demonstraram interesse em posicionar um sistema de mísseis de médio alcance em Tifon, no Japão, para exercícios militares conjuntos ali. E aí a Rússia e a China podem, né, combinar potencialmente em resposta a essa possível ameaça. Lembra muito os efeitos da Guerra Fria, quando tivemos ali a situação da crise dos mísseis, quando a União Soviética instalou uma base, né, de lançamento de mísseis em Cuba, e os Estados Unidos também adicionaram uma base de lançamento de mísseis ali na Turquia, e foi uma tensão em relação a essa situação. E aqui você tem algo que não podemos dizer que é igual, semelhante, né, mas no mínimo tem alguns elementos aqui sobre uma tentativa de se proteger. Então a resposta aqui é a letra C, tá, pessoal? Então, pessoal, essas são as informações aqui que trabalhamos hoje. Falamos aqui sobre a questão da crise, né, desde a guerra ali entre Rússia e Ucrânia e todos os reflexos ali dentro daquela comunidade, dentro da comunidade global. Também falamos aqui sobre a disputa, né, dos Estados Unidos, da presidência dos Estados Unidos. E se você quiser saber mais, siga o nosso canal, fique à disposição. Se quiser participar do nosso grupo de assinatura, link na descrição. E eu vou pedir para você deixar aquele like, curtir esse vídeo e compartilhar, tá? Eu sou o professor Daniel René e nesse canal trabalhamos sobre conhecimentos regionais e gerais e atualidades. Abraço, pessoal, até o próximo vídeo.